Prezados amigos, vamos trabalhar na aula de hoje o tema regra matriz de incidência tributária. Mas antes de adentrarmos o tema propriamente dito, façamos algumas considerações iniciais sobre o tema obrigação tributária. Em que consiste a obrigação tributária? Obrigação tributária é o vínculo jurídico composto entre sujeito ativo, que deve ser um ente estatal, e sujeito passivo, tendo como objeto uma prestação de natureza pecuniária ou não pecuniária, como veremos a seguir. Nesse sentido, o artigo 113 do Código Tributário Nacional discorre que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Olha só, o CTN está informando que existem dois tipos de obrigações: obrigação principal e obrigação acessória. Mas qual é a diferença de uma para a outra? A obrigação principal está definida lá no parágrafo 1º. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador e tem como prestação o dever de pagar. Pagar o que, Ricardo? Tributo ou multa. Veja lá, que a obrigação principal ela tem natureza pecuniária, tá? Consiste num dever de pagar tributo, dever de pagar multa. Lembrando que tributo e multa são institutos jurídicos distintos. Muito embora sejam prestações pecuniárias obrigatórias instituídas por lei e cobradas através de ato administrativo vinculado, são coisas diferentes. Por quê, Ricardo? Olha só, a diferença é a origem delas. Enquanto o tributo surge a partir da ocorrência de um fato lícito, que nós chamamos de fato gerador, a multa surge da ocorrência de um fato ilícito, que é o descumprimento da lei ou mesmo da legislação tributária, ok? Então, nesse sentido, a obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou multa e deve sempre levar em conta aquilo que nós conhecemos como capacidade contributiva. Mas o que é capacidade contributiva, Ricardo? Olha só, o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados seguindo a capacidade econômica do indivíduo. Capacidade contributiva nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de contribuir sem que isso comprometa o seu sustento. Aqui está se levando em conta a dignidade da pessoa humana, uma vez que está aqui preservando o indivíduo quanto ao mínimo existencial, quanto àquilo que ele precisa ter, aquilo que ele precisa para ter um mínimo de uma existência digna, tá? Então, a capacidade contributiva está totalmente associada à obrigação principal, ao dever de pagar. O fisco deve, ao instituir tributos, tá? Sempre em relação à obrigação principal, deve observar o princípio da capacidade contributiva, ok? Sob pena de injustiça fiscal. Então, parágrafo 1º diz que a obrigação principal é o dever de pagar tributo ou multa. E o parágrafo 2º, Ricardo? Traz lá a obrigação acessória. A obrigação acessória, por sua vez, não tem natureza pecuniária, uma vez que consiste na obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Ou seja, são atos no sentido de colaborar com o fisco, para que o fisco possa cobrar, fiscalizar e arrecadar com mais facilidade, com mais eficiência, ok? Então, Ricardo, dê exemplos aí, eu não estou compreendendo que obrigações são essas. Olha só, obrigação de fazer. O empresário, ao circular mercadorias, ele tem a obrigação de emitir nota fiscal. O empresário
não pode rasurar os livros contábeis, obrigação de não fazer, obrigação de tolerar. O empresário tem a obrigação de tolerar a fiscalização do seu estabelecimento comercial, do seu estoque. Então observe que essas obrigações não têm natureza pecuniária, consiste no ato de fazer, não fazer ou mesmo tolerar. Ô Ricardo, eu ouvi falar que esse termo obrigação acessória é um termo semanticamente impreciso. Essa terminologia não é a mais adequada. É verdade. Boa parte da doutrina, inclusive, prefere adotar o termo dever instrumental. Por quê, Ricardo? Olha só. Em primeiro lugar, lembrando aqui, a obrigação do direito privado, tá? A obrigação lá no início, no direito romano, a obrigação se referia a um vínculo jurídico que tinha como prestação um objeto de natureza econômica, tá? Observe que a obrigação acessória do direito tributário não tem natureza econômica. O objeto não tem natureza econômica, pois consiste no fazer, no não fazer ou tolerar. Essa é a primeira crítica. E a segunda crítica, certo? É que a obrigação no direito romano, certo? A obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação acessória sempre segue a sorte da obrigação principal. De maneira que, uma vez extinta a obrigação principal, a acessória seguirá a mesma sorte, também se extinguirá. E é isso que acontece no direito tributário, Ricardo? De forma alguma. A obrigação acessória no direito tributário, ela é autônoma, tá? Ela não segue a sorte do principal. E Ricardo, claro. Vide aí os exemplos das imunidades e isenções tributárias. Mesmo que um indivíduo não tenha o dever de pagar tributo por força de uma imunidade, de uma isenção que ele goze, ainda assim ele terá o dever de manter em dia a sua escrituração fiscal. Então, observe que, de fato, de acordo com a doutrina mais abalizada, o termo deveres instrumentais está terminologicamente, do ponto da terminologia, da semântica, mais adequado. Guarda mais precisão terminológica, tá? Por fim, o que é que diz o parágrafo 3º do artigo 113? Diz que, pelo simples fato da inobservância da obrigação acessória, que essa há de se converter em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Pessoal, o que é que o legislador quis dizer com isso? Que diabo ele quis dizer? Observe que essa redação foi um tanto truncada. Esse texto não foi muito feliz. Mas a ciência do direito, através da doutrina, através da jurisprudência, interpretou, fez o seu papel, trouxe à luz o sentido desse texto, conteúdo, sentido e alcance. O que se está dizendo é que se você tinha o dever de fazer, de emitir uma nota fiscal e não emitiu, você vai levar multa. O que era um simples dever de fazer, que não tinha natureza econômica, agora se transformou numa multa. Quer dizer que se você não poderia rasurar o livro fiscal e você rasurou, o que era um simples dever de não fazer, agora se transformou numa multa, num dever pecuniário, uma obrigação principal. Então é isso que o legislador quis afirmar. Lembrando, né, pessoal, que a multa, ela deve sempre observar determinados princípios, como o princípio da culpabilidade. Observe que a multa, ela tem esse caráter punitivo, esse caráter didático, tá? Uma vez que ela procura restabelecer o respeito pela lei, o respeito pela ordem jurídica vigente. Da mesma forma, o princípio da proporcionalidade rege a multa, a aplicação da multa, uma vez que a multa deve guardar proporção com o prejuízo que o descumprimento de tal ato trouxe para a sociedade. E por fim,
o princípio da pessoalidade. Mas aqui há um tremendo equívoco, porque a doutrina diz uma coisa, a jurisprudência diz outra. De acordo com a pessoalidade, a multa é como um adesivo, ela cola naquele indivíduo que cometeu o ilícito. Ela não deve passar para outra pessoa, tá? Mas não é bem isso que pensa o STJ. Uma perguntinha de ordem prática para os senhores. Imagine que um determinado empresário vai fazer o trespasse, a alienação do seu estabelecimento comercial. O novo proprietário, ele vai herdar apenas os tributos, como dívida, apenas os tributos, apenas as multas ou os tributos e as multas? Olha só, se nós fôssemos levar em conta o princípio da pessoalidade aplicado às multas, esse novo proprietário herdaria tão somente as dívidas de tributos, não herdaria as dívidas de multa, porque a multa deveria ser paga apenas pelo indivíduo que cometeu o ilícito. Mas não foi bem esse o entendimento do STJ. O STJ compreendeu que o novo proprietário, numa situação de trespasse, de um alienamento, de uma alienação empresarial, ele herdaria toda a dívida tributária. Afinal, a multa tem natureza tributária porque ela está no bojo do crédito tributário. Esse é o entendimento do STJ, que mitigou, por sua vez, o princípio da pessoalidade. Pois bem, pessoal, isso era o que nós tínhamos para falar acerca das obrigações tributárias. Logo, logo estaremos falando de regra matriz de incidência tributária. Até lá!